Você e Marília brigavam, dona Ruth? Brigava, a gente era muito parecida. Duas bicudas, você sabe que não... Brava. Brava. As duas brava, e aí? Como é que faz? Né? Quando você escutou de boca de Marília, foi da boca da Marília que você escutou que ela estava grávida ou foi de outra forma? Como que você descobriu que Marília estava grávida? Eu via Deus fazendo algo diferente no nascimento da Marília. Pertence ao Senhor, a morte e a vida. Parece que de alguma forma estava sendo preparado. Deixa. Em várias situações eu vi Deus preparando isso. Inclusive no Léo. Inclusive para deixar o Léo para não me deixar tão... Para deixar um pedaço dela comigo. Dela. Porque Deus ainda fez me mimando. E ela todinha, né? Murilo, Nunca me desculpa. Nunca me perdoa, eu sei que você tá nesse papel. Muito, mas... ela é muito ela. Muito, Meu Deus, totalmente. as características. Só não veio menina, porque o ser humano tem a mente fraca e eu ia confundir. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, dona Ruth. Eu ia confundir se viesse menina, mas é ela purinha. Todinha. Gente, até as características, o olhar para baixo aqui assim. Tudo. Ele é ciumento, ele é... Marília era muito, coraçãozão. Né? Bravo. Forte. É muita coisa, sabe? Porque ele encara esse acidente, a morte da mãe dele, que ele sabe que os amiguinhos falaram para ele na escola que o avião da mãe dele caiu. Então, ele sabe que foi assim, foi trágico. Ele encara isso numa naturalidade, uma força, sabe? Assim, isso não dói nele. Ele fala nela com alegria, ele fala nela com saudade, ele fala nela com... Ele não fala com dor. Ele lembra dela com alegria, sabe? E não tem como ser diferente, né, dona Ruth? É. Ele ficou com isso dela, com orgulho, né? Porque eu mostro muito. Olha, vem ver, vamos cantar agora uma música da mamãe. Eu falo para ele, você gosta muito das músicas do papai, não gosta? Agora vamos cantar uma da mamãe. Olha o quanto ela era linda. Mostro para ele os vídeos. Você enaltece. Sempre. E agora? E agora tá baterista, né? Você tem um neto baterista, né? Fica quieta. Não é? Eu acho aquilo incrível, gente. E o João que tá ali no incentivo com ele, né? E o Murilo, ou nada? Não, é um professor. O Murilo teve que arrumar um professor, porque o Murilo começou a ensinar para ele, e o Murilo ficou assim, Ruth, o que é isso aqui? Eu bati uma vez e dei para ele fez igual. Eu falei, Murilo, arruma um professor, porque esse menino é uma esponjinha, ele é muito inteligente. Exato. Não tinha como ser diferente, né? Filho da Marília e do Murilo. Pé de morango não cai perto do pé do morango não cai perto do pé da manga, né? E aí... O Murilo falou, será? O professor disse que ele é muito pequeno, ele é muito novinho. Eu falei, pode arrumar, você vai desperdiçar. É agora, porque são esponjinha, né? Nessa idade, 5 anos. Só que até o Murilo fica pensando, meu Deus, esse menino é acima da média, não tem cabimento. Que incrível. Bom, vou te apresentar, porque nós já começamos aqui na resenha. Eu nem preciso te apresentar para o Brasil, gente. Quando essa pessoinha me mandou uma mensagem, não, minha filha, tá bom, ó, eu não sou, ó, você não vai me colocar, tá bom, eu vou, tô aqui no Natipod. Gente, olha que prazer, eu tô aqui com a Nath, aqui no Natipod, e agradecer pelo convite, obrigada, tá? Quero te agradecer, Nath. Estou aqui mesmo. À sua disposição. Eu também estou aqui à sua. Eu estava falando para dona Ruth que eu não quero. Dona Ruth, você fala com essa câmera, a número 3, eu falo com a 4, então quando eu estiver olhando para aqui, e aqui a gente manda um beijo para o Brasil todo e tudo mais, tá? Okay. A casa é sua. Eu quero que essa conversa, foi o que eu falei para você desde o comecinho aqui, que essa conversa seja muito leve e eu quero contar para o Brasil, de alguma forma, quem é a dona Ruth na essência. Porque não tem como falar de dona Ruth sem não falar de Marília, e não tem como falar de Marília e não falar de dona Ruth. Mas a gente que conheceu a Marília ali,
Conheci a Marília, ela tinha acho que 14 ou 15 anos quando ela chegou lá na house, daquele jeitinho de Marília de ser, brava, ciumenta, desconfiada. Ali a gente já entendia. E a house, né? Eu falo house, quando eu falo house é o Pepato e a Zeli, né? Eles abraçaram Marília Casa como... dos artistas, Casa né? dos artistas. Eu falo dos dois em essência porque o Pepato e a minha mãe, eles abraçaram a Marília como a minha irmã mais nova. E ali criou-se um elo muito grande, né? Eu lembro de cenas de eu brigando com Marília como uma irmã. Acho que a irmã que ela não teve, colocou... E logo quando ela chegou lá no estúdio, a gente ficava no mesmo quarto, por ela ser menina. E eu morava também no estúdio, né? Solteiras. E aí a gente brigava demais. Porque eu também sou tinhosa. Eu também tinha ciúme da minha mãe, com ela. E aí eu falei assim, agora... Eu lembro que eu brincava com a minha mãe e falei assim, eu comprei isso aqui pra Marília. Eu falei assim, nossa, agora você só compra coisa pra Marília? Coisa de irmã mesmo, sabe? De família. E a gente tinha muito disso lá em casa. E assim, isso vai perdurar pro resto da vida. Eu lembro de Marília grávida, eu grávida do meu segundo filho. Eu vendo o Leozinho pequenininho. E chegando lá, e na house, assim, todas as etapas de Marília, ela de alguma forma deixou um pedacinho ali com a gente, naquela casa. Inclusive tem um espacinho dela até hoje lá, né, de composição. No fundo lá da casa, que ela pegava o violão e ficava lá compondo as músicas dela lá. Então, Marília você conheceu muito bem. Exato. Aquela pessoa que conviveu com você. Enquanto ela estava na música, ela conviveu, porque ela começou lá na house, né? Foi. Começou com o Pepato, começou lá na sua casa. Então, você mais do que ninguém sabe da carreira dela. É assim, papo leve com a Dona Ruth não tem, porque a minha vida nunca foi leve. Mas quando a vida não é leve com você, te faz forte. Você entendeu? Exatamente. Então, não tem um papo leve. A minha vida nunca foi leve. Mas eu sou forte por isso. E de algum momento isso se torna... não posso usar a palavra leve, mas isso de algum momento se torna especial, né, Dona Ruth? Especial. Se for parar pra pensar. É especial porque tem história, né? Exato. Tem história. Exato. Quem é a Dona Ruth? Tem história de superação. Eu sou Dona Ruth, vó, mãe, né? Porque meu filho acabou de bater o carro agora, Mentira. eu almoçando para vir para cá. Então, assim, vó, mãe, mas meu filho já tá casado, mas sou mãe, do mesmo jeito. Esposa, empresária. Blogueira. Não esquece do blogueira, por favor. Blogueira. Não, eu tô adorando essa parte demais, blogueira da Dona Nath. Ruth. Como é que tá essa parte blogueira? Vamos começar pela Dona Ruth CPF lá, solteira? Eu quero saber dessa parte também. Dona Ruth veio de onde? Eu fui criada num colégio interno, né? Inclusive, por isso nasceu o Instituto Marília Mendonça. Olha. Porque eu fui criada no colégio Instituto Cristão Evangélico de Goiás, em Anápolis. Anápolis, tá. Órfã, eu perdi a minha mãe. Eu tinha a mesma idade do Léo quando eu perdi a Marília. Você tá de brincadeira. Tem uma história se repetindo aí. Com 1 ano e 8 meses eu perdi a minha mãe. Com 1 ano e 8 meses o Léo perdeu a mamãe dele. A mamãe dele. Então, daí você tira o caminho que Deus fez lá do começo, lá atrás, para eu chegar aqui, para ele me entregar o que ele tem me entregado aqui. Você acha que eu não tentei fugir? Que difícil isso. Não é? Mas E como Dona Ruth cresceu? Cresci no colégio interno. Sem né? o pai. Eu entrei com 4 anos e saí com 15. Muito tempo. Muito tempo. Lá fechado, não era assim. Você não saía? Externo, não saía. Às vezes eu vinha nas férias e voltava, né? Quando começava as aulas. Mas eu entrei com 4 e saí com 15 anos. E o lado paterno, Dona Ruth? Seu pai? Meu pai
meu pai tinha que trabalhar, ele arrumou outra família aqui, ele tinha que Seguiu. trabalhar e seguiu a vida, né? Você é filha Que única? também, não, eu tenho um irmão também. Um que irmão. É. Uhum. E ele tinha que trabalhar, não tinha como ficar com a gente. A minha avó já estava velhinha. Ou seja, Não é, então para mim, eu acho que foi uma provisão. Quando eu assisto aqueles filmes assim, A Órfã, eu falo, meu Deus, mas como assim? Eu sou órfã, fui criada num colégio interno, né? Como que fez isso com a cabeça da menina, né? você fica se comparando, Eu fico me comparando assim. Ai, meu Deus. Não, isso é mentira. Não é possível que só por isso. Não, né? Isso é mentira, né? E ali no colégio interno, eu já ouvi falar, inclusive minha mãe também ficou um tempo, só que minha mãe, ela ficava externo, interno, né? Se aprende muita coisa. Muita coisa. Para mim foi provisão, inclusive a independência, né? Porque as minhas irmãs não tem nenhum independente. Se precisar ficar com um marido abusivo, elas preferem ficar. Não tem nenhum independente. Entendi. Eu aprendi a independência. Eu trabalho, se eu não tiver um nada dentro de casa, eu não fico com um marido abusivo, não. Ele vai embora. E aí as suas irmãs já se permitem isso? Já se permitem porque... Não teve aquele ensinamento? Não teve. E aí, depois dos 15 anos que a dona Ruth saiu do colégio interno... Comecei a trabalhar, vi que não conseguia estudar e trabalhar. Isso fiquei tudo em só Anápolis? no trabalho. Não. Ah, O colégio era em Anápolis e eu sempre morei aqui. aqui em Goiânia. Eu sempre morei Aí aqui. voltou pra Goiânia, quando você saiu do colégio. Voltei para Goiânia. Não consegui ficar no meu pai, na casa do meu pai, porque aí ele já queria que eu trabalhasse e levasse o dinheiro para ele. Aí eu achava injusto, né? Na época que eu precisei, também, né? quando eu precisei muito dele, ele me colocou no colégio interno. Aí depois que eu já dava conta de trabalhar, ele queria que eu levasse o dinheiro para casa. Aí não... Com mais 4 filhos pequenos. Não. Não, esse aí não foi eu quem fiz. Eu arrumei uma amiga e fui morar Com sozinha. Fui morar sozinha, a gente trabalhava e à noite estava em casa e estava tudo bem. A gente trabalhava, pagava as contas. Sempre foi independente. Foi até eu arrumar o pai da Marília. Com quantos anos a dona Ruth casou? Eu estava Nova, com dona uns 26, mais ou menos. E logo depois já veio Marília? Ou demorou? Aí eu parei, eu falei, agora eu quero um filho, né? Eu parei com o anticoncepcional, falei, agora eu vou me preparar. Marília foi planejada? Foi planejadinha, Bonitinha. a estrela, quando Deus tem uma coisa para mandar pra gente. Quando é de Deus, tudo é planejadinho, é planejado. E aí, vindo Marília, quando descobriu que estava grávida de uma menina, a gravidez de Marília foi tranquila? Não foi, não. Eu tive pré-eclâmpsia, fiquei muito ruim. Porque a Marília é filha de velho, né? A pessoa que eu arrumei, muito mais velho que eu. E assim... Filho de velho, é o jeito que ela fala. O amor que eu tinha por ele é porque ele tinha um cuidado tão grande comigo. Eu não queria um rapaz novo que não ia saber cuidar de mim. Eu já tinha sido muito maltratada na vida, na rua, no mundo. Tipo, eu queria um marido pai. Você já tinha isso, essa consciência? Eu já tinha essa consciência, que eu queria uma pessoa que cuidasse de você. Que eu queria um marido pai, que eu tava cansada. Olha aqui, meu aluguel, se eu não trabalhasse, eu não pagava. Se eu não pagasse o aluguel, eu não tinha casa para morar. Eu tive que parar de estudar, porque eu que tinha que trabalhar, tinha que estudar, tudo. Eu tinha que comprar uniforme, eu tinha que pagar a escola, eu tinha que comprar livro. Porque naquela época não tinha, assim, eles davam livro, eles davam... Naquela época hoje, não dava nada pra hoje. gente, não. Então, assim... Eu parei de estudar porque eu ficava muito cansada. Chegava em casa às 11 horas da noite, porque estudava à noite. Saía do serviço direto para a escola. Aí tinha que sair da escola, aí acordar cedo para trabalhar, pegar ônibus. Então, assim, eu estava cansada. Demais. Eu falei assim, gente, a rotina. Se eu arrumar um marido, é para eu quietar. E aí logo você casou com ele e aí logo veio a gravidez de Marília? Depois da gravidez, depois que ela nasceu, claro, que aí quando eu engravidei, eu parei de trabalhar, né? Tá. Aí depois que ele continuou cuidando de mim, lá onde eu tava morando, bonitinho.
né? Até eu passar a gravidez. E depois que a Marília nasceu, que a gente foi morar junto. Ah, foi o contrário. Foi, depois que ela nasceu. Que ela nasceu. E como... Ele continuou lá cuidando de mim, bonitinho, né? Porque eu também fiquei muito enjoada. Eu olhava pra cara dele e vomitava. Você teve enjoo de marido, Meu dona Ruth? Deus do céu, as duas gravidez. Cara, não é mito isso, tá, gente? Não vou te falar. Não é. Você sente enjoo. O cheiro. O cheiro. Ele começava a falar, ele ia falando, Ia nós te estamos irritando. embrulhando. De falar. E do pai do João também? Do pai do João também. Meu Deus, dona Ruth. E Então, depois disso, depois de Marília, nasceu... Nasceu a coisa mais linda da minha vida. Eu queria muito aquele neném, sabe? Oh, mas eu curti muito, sabe? Ela pequenininha. E ele Que aí sempre eu fui- presente, o pai de Marília. Sempre presente, sempre. Ele não é Não é vivo, Ele não. faleceu com quantos anos na vida de Marília? Ele faleceu, a Marília tinha 13 anos. A Marília ainda Adolescente ainda. A Marília fez um showzinho pra ele ainda. Na adolescência. Fez na adolescência, ela cantou. Quantos anos ela tinha? E ele fez 13. Foi ali bem no finalzinho. Cantou pra ele assim, ó, que ele ficou E ele? bobo Você de lembra da ver. reação dele? Nossa, a reação dele. Nessa época, a gente já estava separado. Uhum. E ele falou assim pra mim, morreu uma estrela e nasceu outra. A estrela era eu que tinha morrido, né, da vida dele. Morreu uma estrela e nasceu outra. Ele disse isso pra você? Falou. E aí, dona Ruth? Era um relacionamento difícil, né? Porque às vezes ele ficava agressivo e a Marília cresceu vendo aquilo. Eu tô te falando que a Marília cantava o que ela viu na minha vida. Ela viveu isso, viveu mas na ela essência. viveu isso em casa. Entendeu? Ela viu. O pai dela, ela era pequenininha, ela via o pai dela fazendo essas coisas. Então, assim, não foi uma vida fácil também, né? Foi uma vida... Mas ela nunca perdeu o amor pelo pai dela. Não. Não, porque o perdão, né? A gente sempre trabalhou isso, ensina né? lá em casa. A gente sempre ensina o perdão. Que não pode... Eu preferi separar... Do pra que não- manter... Do que manter essa... muitas das mulheres decidem isso, né? Antes de Isso. ver os filhos passarem E assim, ainda perrengue. depois da separação, ele ainda deu um trabalho. Que ele não aceitava. A separação. Não aceitava. Então foi... Perrengue. Foi perrengue. Começa daí. E aí Marília de 13 para 14 foi quando... Você lembra da primeira, assim, composição de Marília que você olhou, assim, pra ela com o violão e falou... Nath, Uai. ela tinha... A gente Tem era... água aí, dona Ruth? Eu queria mais água. Gente, pega só mais aguinha aqui pra ela. A gente... Ela tinha um caderno de composição. Que é aquele caderno. É aquele não é aquele é um outro. do acidente. Eu acho que eu perdi esse caderno, mas que tem muitas composições que foram cantadas pelo Henrique Juliano, do caderninho dela, pelo João Neto Frederico. Então, tem composições daquele caderno que tem artistas que gravou. primeiro Do caderno, primeiro você tá caderno, falando. do primeiro caderno. E aí, ela já escrevia. Isso com quantos anos? Ela começou a escrever muito cedo. Eu acho que com uns 10 anos ela escrevia. Você lembra da primeira vez, assim, dona E eu Ruth, que você olhou pra pensava ela? assim, como... Um dia eu perguntei pra ela assim, da onde você tira, minha filha? Ela, ai, de mim. Ai, você aonde? Você copiou de onde? Mãe, não copiei isso aí, não. Então, assim... A Alicia já enxergou. Ai, Não meu Deus. copiei. E eu tenho uma dúvida que eu acho que eu nunca cheguei a perguntar pra ela. Da onde que veio essa coisa musical? Então, o pai dela tinha um timbre de voz muito bom. Mas não tinha Mas não violão, tinha afinação, não cantava. nada, não nem mexia afinação, com instrumento nenhum também. Nem tocava. E assim, eu comecei a cantar na igreja, mas também nunca toquei nenhum instrumento musical, também, nada. nunca toquei, Violão, não, nada. zero. De onde surgiu o violão de Marília? Violão, o vô dela.
Aí, o vô ó. dela, Sempre tem, né? mas o vô dela muito evangélico, deu um violão para ela e pagou umas aulas para ela Obrigada, amor. tocar na igreja. Ali. Aí, Ali que aí era começou o na época do incentivo. tal do NX0, Ah, que os adolescentes estavam tudo envolvidos com E- eles. e aí? E aí ela tocava escondido de mim, que eu também era evangélica, né? Mas lá em casa não podia nada. você não podia tocar música do Nem mundo. ela não podia respirar, né? Hum, É isso que a religião faz com a gente. pior. Mas isso não vem ao fato. Não, shh. Não Eu vamos já sarei. Não vamos causar polêmica. E aí, dona Ruth? Então, E ela ela tocava escondida. tocava escondido. Oh, meu Deus. Tocava escondido, fez 2 aulas. Eu falei, uai, mas você não vai mais pra aula? Aí ela, mãe, é só o básico. A gente aprende o básico, o resto aqui. Sou eu mesmo, me deixe. Eu falei, uai, mas como assim, minha filha? Ela foi lá, acho que ela fez 2 aulas. Não foi mais Isso aqui pra em aula. Goiânia, né? Tudo aqui em Aqui em Goiânia. Goiânia. Ah. E não foi mais pra aula de violão. Não foi. Tipo, essa aí não Só vai que dar aí ela certo também, ficava não. com os amiguinhos lá, ficava lá, né? Às vezes quando eu ia trabalhar, ficava muito em casa e ia lá com as amiguinhas tocando NX0 e as amiguinhas cantando, uma com violão daqui, outra dali, cantando na escola também, música. E a primeira composição de Marília, você lembra, assim, dona Ruth, quando ela chegou pra você? Eu quero saber da sua reação, né? Porque a gente acho que conhece aí Ela sempre milhões de músicas de Marília, mas da reação de dona Ruth, como ela é que foi? sempre, quando ela fazia alguma música, ela falava assim, mãe, escuta essa aqui, vê se tá legal, se tem alguma coisa cansativo, se tá repetitivo. Ela sempre me pediu opinião. E às vezes ela falava e eu falava, filha, aqui tá... Você que dava os toques. Eu dava opinião para ela, falava, não, aqui tá meio repetitivo, isso aí fica cansativo. Repete, E né? ela? Aí ela mudava ali na letra, sabe? Você já me enxergou alguma coisa diferente na Marília, dona Ruth? Sempre. Desde pequena eu ria, às vezes, falava, e quando você estiver lá no Faustão, você vai rir disso aí, ó. Porque eu um dia vendi os móveis de casa e ela chorava, falava, meu Deus, Mas por que você como é vendeu? que a gente vende os móveis de casa, mãe? Eu falei, uai, vendendo, porque eu tinha que O que aconteceu pegar pra dinheiro vender? pra pegar o Sustentar, dinheiro pra pra pegar. comprar comida pra eles. Meu E eu catei Deus, uns dona trem lá em Ruth. casa, E até o vendeu? guarda-roupa. Meu guarda-roupa era novinho. Ela, mas e aonde a gente vai pôr roupa? Na caixa. Põe lá naquela caixa. Eu tinha um baú, que é esse baú antigo. Sim. Nós vamos guardar tudo lá. Mãe, mas não existe uma casa sem guarda-roupa. Calma. Calma, que um dia Deus vai te dar isso aqui tudo em triplo. Aí o melhor guarda-roupa do mundo. Calma. Já pensou, Marília, quando você estiver lá? Ela chorando. Marília, já pensou quando você estiver lá no Faustão e lembrando disso tudo? Você falou pra ela. dona Falei. Ruth. Mas isso eu firme na igreja. Eu falava isso com tanta convicção, porque eu não cria no que eu estava vendo. Eu cria no que... A gente que vive pela fé, É diferente, né? é diferente. A gente vive, a fé é o que você não tá vendo. Exatamente. Né? E você falava pra ela, quando você Eu foi lá falava no pra Faustão? ela, E quando ela você estiver lá no chorando de Faustão, dor dos móveis e tá indo Dos embora. móveis. Mas, mãe, eu não tô brincando, mãe. Quem é que vive sem guarda-roupa? Eu falei, a gente sobrevive muito bem sem guarda-roupa, que depois eu compro outro. Vendi televisão, vendi tudo. Eu peguei o dinheiro para comprar. Pra comprar comida. É. E aí quando... Tô pulando um pouco dessa etapa. Hoje eu tenho problemas com móveis, né? Eu fico olhando lá em casa onde é que cabe mais. Porque eu entro na loja de móveis. Tem uma escassez. A cara do maridão lá. Eu fiquei com problema. Adoro isso, é. Eu entro lá em casa, eu entro numa loja de móveis, eu não quero sair de lá. Eu acho lindo demais, parece que eu tô no céu. E Aquelas daqui a lojas pouco de não entra mais dentro de móveis, casa, né, de linda. tanto móvel que tem dentro da casa. Aí eu comprei uma casa nova agora, eu deixei aquela montada do jeito que tá, porque ali entra muita gente, ali é onde está sendo feito o filme, aonde eu fiz os óculos dela com a Tilly Beans, é onde a gente Virou uma casa. Virou uma casa. Ela virou Um escritório. escritório, a gente pode falar uma casa apoio. Aí eu tem não tirei nada de lá. Comprei outra casa, montei do jeito que eu queria, pronto, tá lá bonitinha. E aí, lá tá do mesmo jeito, só que lá é a empresa, lá em cima ninguém vai. Entendi. Lá em cima entra eu, o David e o neném.
Tem o quartinho dele. Meu filho casou, falei, dia que você quiser ir também você entra, né, com a sua esposa, mas é só. Então vocês ali, então. Só. E aí você mudou de casa agora, porque você tá fazendo... Ali é sua casa real agora, e deixou a casa de... Agora é minha casa real, mas assim, eu acordo e vou pra lá, entendeu? Eu não cozinho nessa casa real. Virou tipo uma house. É, aí eu acordo, tal, se eu quiser ir eu vou, se eu não quiser eu não vou, falo pros meninos, desce, sobe um café pra mim. Os meninos sobem e pronto. E não... Mas lá ninguém entra. Dona Ruth, depois, quando a Marília recebeu a proposta de vir para São Paulo e logo ela veio com o João Neto Federico, nisso ela tinha 13 anos, né? Quando a música do João Neto Federico, que é a... Sou forte? Não, tem outro nome. Ou 6 horas da manhã? Ixi! Você me pegou agora, porque eu não puxei a capivara de Marília aqui, eu puxei a sua. Qual foi a primeira sensação que ela teve, assim, de ver a música dela lá no João Neto? Como que ela chegou até você? Porque eu quero saber da sua reação. O que que você falou pra ela nesse momento? Quando a primeira composição foi pro João Neto Federico? Então, ali já era uma luta assim, nossa, né? Já era uma luta nossa, assim, que ela bem novinha foi lá no escritório. Ela estava muito nova, era tudo muito novo para ela. Ela estava empolgada, mas não sabia, ela não tinha uma certeza, será que eu vou, será que vai dar certo? Porque ela ficou 4 anos, né? Num escritório, onde ela recebia, mas não trabalhava. Ela queria muito trabalhar. E foi com essa idade que ela entrou no escritório. Com 13 anos? Mais ou menos 13, 14 anos que ela entrou no escritório. Muito jovem, né? Muito jovem. Então, assim, ela ainda não podia ainda trabalhar e também não estava preparada, né? E foi isso que eles fizeram. Mas ela chorava muito, porque era o sonho dela. Cantar. Era cantar. O sonho dela era isso aí. Ela nasceu para isso. Então, ela fez... Eu posso te falar que ela morreu feliz, porque ela fez tudo o que ela quis na música. Uma maquininha. Ela ficasse umas 2 horas lá no quarto, saía umas 2 músicas. Ah, isso eu vi. Isso eu vivi na pele. Maquininha. Isso eu vivi na pele. Eu lembro de cenas... E música mesmo, que não é iê, lererê, lá. Não. As músicas de hoje em dia tem muito isso, né? Eu não sou sertanejo, não vou negar. Eu nunca fui. Mas você sabe que eu vivi isso na pele, porque... Eu não sei cantar uma música sertaneja. Se for os lererê, lá, eu sei, porque aí tá o refrão. Acabou, né, Dona Ruth? Quando ela ia lá pra house, ficava lá a temporada com a gente, ela descia umas escadas que tinha lá perto de um mato, lá dos pavões. Tinha muito pavão lá embaixo, né? A casa parece uma fazenda. E tinha um cantinho dela lá que ela descia com o violão. E ela acordava meio de madrugada, assim, era umas 7, 8 horas da manhã. Ela descia, sozinha. Passava umas 2 horas, ela subia aquelas escadona alta, que fica lá embaixo mesmo. E ela subia as escadas e ela... bom dia, todo mundo meio que acordando. E ela, posso mostrar uma música pra vocês que eu acabei de fazer? Desse jeitinho. E aí, Era o tempo todo, era o tempo nas todo. resenhas. Tinha hora que eu falava, não, é tão chato resenhar com a Marília, porque ela junta os cantores, ninguém fala, ela só fala de trabalho, não relaxa, ela não entendia, na verdade, ela não entendia a nossa linguagem, não. Não tinha como. Ela queria que a gente ficasse perto dela, mas aquilo, às vezes... Pra escutar guia, dona Ruth? Escutar guia, e não falava, e daqui, dali, aí eu falava, pô, a Marília não relaxa nunca. Tinha que ter um dia, né? Falar, não, hoje é da minha família. Ela respirava isso. 24 horas. Era isso também. Lá no estúdio era dessa forma. A gente até, às vezes, eu ficava até meio chateada, falava, ai, meu Deus, isso é muito cansativo. Porque ela não parava para ouvir, não parava para conversar, não parava para falar dela, não parava para ouvir da família. Quem parou ela foi a pandemia.
Eita, a pandemia parou muita gente, né? Parou, aí parou ela. E como que parou ela, essa pandemia? Parou porque ela teve que se voltar para a família, mas Deus estava preparando. Foi mais uma preparação de Deus mesmo para conviver com o filho, se voltar para a família, para ele mesmo, para Deus, né? Para se voltar para Deus. Marília, uma menina de Deus, batizada da igreja, nascida, criada dentro da igreja, batizada. Então, ela conhecia tudo, a Bíblia. Então, para se voltar para Deus, e Deus fazendo um caminho de uma despedida. Estava trabalhando já. Já, estava trabalhando. Quando a Marília fez o seu primeiro sucesso, Dona Ruth, como é que foi a Dona Ruth no olhar de mãe? Você tinha uma noção já? Ou você perdeu um pouco dela? Eu sempre quis que ela vivesse o sonho dela. Eu nunca quis ela para mim, assim, falar assim, não, você vai ficar aqui, isso não é profissão, isso é... Você nunca disse isso para ela? Nunca disse. Eu ia com ela pros bares, eu ia com ela pro posto para mostrar o trabalho dela, porque foi de lá que ela veio. Ela veio dos postos, dos barzinhos, mostrando o trabalho dela e eu junto, porque às vezes ela menor, nunca que ela ia poder estar ali, né? Então, a polícia me prendia. Pior. Então, eu ia com ela para esses lugares. E era difícil, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. No outro dia ela tinha que ir para a escola. Mas eu nunca falei para ela, não, isso é vagabundar, você vai parar, você vai estudar. Não, porque eu via que era com muita garra, era o sonho dela. E eu sempre acreditei nisso. Junto com ela? Junto com ela, eu acreditei. Eu acreditei nesse sonho dela, sabe? E aí, o primeiro sucesso, então, dela para Dona Ruth, o olhar de mãe, Dona Ruth, foi... Nós fizemos uma festa lá em casa, porque tudo era festa mesmo. E foi assim também, uma coisa assim, natural. Foi Você já esperava isso? Esperava. De alguma forma, a Dona Ruth já esperava isso? Eu sempre criei nisso. Era uma questão, eu falava para ela, calma, é uma questão de tempo, minha filha. Vai dar certo. Eu creio em você, você não crê, não? Teve algum momento que você viu Marília desanimar nesse sentido ou ela nunca teve? Chorava, nossa, muitas vezes. Muitas vezes ela chorava. Por que era o motivo do choro, Dona Ruth? E falava, mãe, eu só queria isso, eu só queria trabalhar. Eu sonho isso, mãe, eu queria trabalhar com isso, mãe. Então, o primeiro show dela não foi ninguém. Que foi lá em cima, né, Dona Ruth? Foi lá no Nordeste, não foi? Não, onde foi esse primeiro show dela? Lá lotou, o primeiro show dela aqui em Goiânia, assim. O primeiro show sem saber quem era Marília, junto comigo, né? Não estava em escritório nenhum. Quantos anos ela tinha? Uai, esse é 13 anos. 13 anos. Foi o marco ali, os 13 anos dela, né? Porque foi a primeira composição. Não, ela já fazia essas composições, né? Antes, Mas a primeira composição que foi para uma grande artista, eu falo, foi com 13 para 14 anos. Porque ela tem muita... Ela era muito inteligente, muito mesmo. E assim, ao mesmo tempo ela virava bebê, virava birrenta, virava sem juízo. Você não entendia muito bem, né, Dona Ruth? Tinha hora que ela era uma mulherão, tal, responsável. De repente ela perdia totalmente a responsabilidade e... Não com o trabalho, mas em casa, pessoalmente. Comigo, pessoalmente. Você fala o pessoal de Marília. Isso. E aí, mas a gente ia, né, levando. Eu lembro você, às vezes, ligando, a Dona Ruth ligando pra minha mãe, assim, e aí, como é que tá essa menina? Zeli, cuida dessa menina pra mim, por favor. Eu lembro muitas das vezes isso acontecendo. Jeito. Então, assim... Eu vou te falar uma coisa, a mãe que é mãe de artista, não tem paz, não. Eu ia perguntar isso agora, Dona Ruth. Não tem paz. Como que é ser uma mãe de uma artista? E o que você dá de conselho para esses jovens que querem se tornar artistas? Tá, mas ser artista não é fácil. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, tá ganhando um dinheiro fácil, não. Se perde da família, se perde de si mesmo, se perde de Deus, porque é uma vida muito conturbada, corrida. Você não dorme, você não come. Hora você tá num lugar quente, hora gelado. Então, assim,
logística totalmente conturbada. Então, não é fácil. É um preço que se paga. É um preço que se paga. Geralmente você está doente, às vezes você não pode cancelar show porque você adoeceu, porque você tem um contrato lá, seu show já foi vendido há muito tempo, você já recebeu. Então, ou não, mas tá ali o contrato, você não pode quebrar o contrato porque você está doente. Então, assim, é uma coisa muito difícil. E mãe de artista não dorme, viu, gente? Não dorme. Até hoje, né, dona Ruth? Se for parar pra pensar, né? Porque o João também veio com a ideia... É, né, mas o João, graças a Deus, parou. Graças a Deus, ele tá lá na faculdade. Nossa, eu achei maravilhoso. Isso. Nossa, e quando o João entrou nessa fase de estar... de querer ser artista também e entrar... Não, era mais um tempo sem dormir. E aí eu já tava com o Léo, é muito difícil, né? E ainda bem que ele voltou pra faculdade... E já casou, já. Pra mim, foi muito melhor ele casar muito novinho, mas é bom eu saber onde ele tá. Ele tá. E tá cuidando dela e ela cuidando dele. Você já teve alguma coisa... Eu falo você, porque você é tão jovem, tão bonita, é tão esquisito falar... Obrigada. Senhora, senhora. Tudo bem, é um sinal de respeito. Mas é uma mulher tão bonita dessa, que eu chamo de senhora, nem é legal. Mas você já teve alguma coisa assim com Marília pós-morte? Como? Eu não sei te explicar, não sei como eu vou te perguntar isso, mas alguma coisa assim, ela tá aqui nesse momento? Ela falou comigo? Não. Nada? Não teve alguma coisa assim, dona Ruth, que você sentiu alguma energia, alguma... Não. Deus tá falando comigo que Marília tá falando isso pra mim? Não, nada. Porque Deus não permite isso, não. Não, hora nenhuma, em sonho. Isso, mas através de sonho. Em sonho. Como é que foi? Assim, após o acidente, eu fui pro apartamento, porque eu não aguentava ficar na casa. Eu achava que se eu saísse do lugar, ia amenizar a dor, mas a dor estava em mim. O lugar era eu. Entendi agora. Então, como que eu ia sair de mim? A casa tá aí dentro. Não é? Então, eu passei pro apartamento, só que eu não comia, não dormia, eu tomava remédio para dormir, não dormia, porque mesmo com remédio eu não conseguia dormir. Então, assim, estava numa fase muito difícil, com o Léo pequenininho, e a gente ainda não tinha descoberto a diabetes, ele também adoecendo. Ele adoeceu. Eu doente, e ele Léo também doente. adoecendo, sem a gente saber, né? Porque também foi gatilho. Não existe uma diabetes emocional, mas podia vir mais para frente, não sei quando. Foi ele de imediato, né, Aí dona foi Ruth? de imediato por causa do emocional, né? Por causa do gatilho. E a gente ainda não tinha descoberto. Então ele adoecia muito, sem eu saber. O que estava acontecendo. Ele tinha febre? Coisa de febre, criança, só vivia assim? gripado, só vivia Vômito. ruim, só vivia vomitando, só vivia doente. E um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, eu tô morta. E o Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo que aconteceu. Mas morto não cumpre propósito. Eu preciso que o Senhor me acuda, que o Senhor me ressuscite. Porque eu tenho uma criança aqui para cuidar. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu não posso ficar morta. Se eu não conseguir passar por esse processo, vai tudo por água Isso abaixo. quanto tempo depois, dona Ruth? Acho que tinha uns 3 meses. Recente. Muito recente. E aí, eu não como, eu não durmo. E eu tenho essa criança. E aí? Que eu tenho que ficar acordado. Aí eu fiz a minha oração. E daí, isso era 5 horas da manhã, eu não tinha dormido. Nossa, meu Aí Deus. deitei. No que eu deitei, que eu fechei o olho, acho que eu peguei no sono. E aí veio uma luz muito forte, assim, tipo assim, sabe? E ela, aquele cabelinho que ela amarrava assim, sei. curto. Vem, mãe, me dá um abraço aqui. E eu ainda questionei, falei, não. Se você fosse minha filha mesmo, de verdade, você ia saber que morto não volta,
muito menos para abraçar ninguém. No sonho? No sonho, ela pegou e me falou, não, mãe, eu não tô aparecendo para você, eu tô no seu sonho. Deus me mandou vir aqui te dar um abraço de consolo. Dona Ruth. Quando eu vi que isso não tinha nenhuma confusão, porque sempre sonho tem aquelas confusão, desaparece, vai... Faz... É uns sonhos malucos, né? Não teve. Não teve nenhuma Foi confusão. Claro. E eu abracei com ela. Você abraçou ela? Eu abracei, aí chorei, abracei ela apertada, e de repente eu me soltei dela assim. E quando eu me soltei, que eu olhei, era só um cabelinho lisinho assim, olhando para cima, um cabelo que já não era ela mais, olhando para cima assim, sem eu ver o rosto. Agora eu já posso voltar. E a partir daquele dia? Acabou. Assim? A partir daquele dia, Você... quando eu comecei a contar, eu acordei, queria tomar café da manhã. Quando eu comecei a contar para as meninas lá na cozinha, as meninas tudo começou a chorar. Então foi uma experiência que eu tive, mas com Deus, não com a Marília. Com a Marília, exato. Né? Exato. E as meninas começaram a chorar. Naquele dia eu dormi à tarde. Naquele dia eu... Você voltou a respirar? Comecei a perceber que o Léo estava estranho. Comecei a querer chamar o médico. Aí o médico, quando fez, estava 430 a glicemia dele. Em tempo de dar um piripaque. O menino. E aí começamos a cuidar do Léo com insulina, com aquela dor. Aí descobri tudo aquilo para furar ele. Aí, ai meu Deus, foi muito dolorido. Mas naquele dia ele veio com a provisão e começou a me sustentar diferente. Você renasceu. É. Começou a me sustentar diferente. Sabe quando você olha assim na natureza, que você vê tudo lindo, o céu verde para mim? Não tinha. Não tinha nada bonito, tinha tudo acabado. Para mim estava tudo escuro. Eu não via mais beleza em nada, não queria mais nada. E querendo ou não, tem, né? Um serzinho ali que dependia 100%. Não, um serzinho, né? Tem meu marido, tem meu filho. Tudo. E que depende. Cadê Dona Ruth? A minha família aí, toda. Dona Ruth? A minha família toda. Se eu caio, minha família todinha vai. Porque eu sou a que cuida da família toda. Que resolve problemas. Tudo que acontece para lá, eles me ligam. Ô tia, isso assim. Ô tia, tia, conversa com não sei quem. Ô tia, olha, tia, eu não tô aguentando isso não. Olha o que ela tá fazendo. Então... O esteio. Todo mundo chega na Dona Ruth. Todo mundo. Os sobrinhos, eu que pago escola de 10 sobrinhos. Ou seja? De mamana caducando. Então, assim, eu cuido da minha família, né? E agora Deus colocou no meu coração cuidar de outras famílias. Então, que é a ela minha não família. para essa mulher, gente. Eu quero falar disso. Porque a Dona Ruth chegou aqui e já, gente, eu tô seguindo, né? Porque agora ela é uma blogueira. E ela tem, além da loja... Além da loja. A loja é física. Linda. A loja é física. Eu tô meio... Tem loja física. Aqui em Goiânia. Daqui em Goiânia. E aí ela mesma posta suas fotos. O óculos. Como é que chamou o óculos, Dona Ruth? Queridinho da Dona Ruth. Queridinho da Dona Ruth. Recorde de venda. Quero um desse aí, viu, Dona Ruth? Ele é Depois lindo. eu vou dar uma olhada lá. E além dos óculos, roupas e acessórios e tudo mais. Eu tenho a loja praia, que é dentro da minha... Tem a loja, né? Que é separadinha. E no fundo a loja praia, que tem biquíni, bolsas, acessórios, saída de banho. Ainda tem mais essa ainda. Além disso tudo, mãe, vó, né? Empresária, dona de casa, blogueira... Dona Ruth está com o Instituto Marília Mendonça. Isso. Conte-me mais sobre esse Instituto, Dona Ruth. Como é que foi o início dele? O Instituto, ele nasceu no coração de Deus, né? Porque Deus me preparou lá do Instituto que eu vim. Olha isso. Aonde tinha dia que a gente precisava orar, porque não tinha o que almoçar, não tinha o lanche. E quando a gente orava, Deus preparava o alimento. Mas Deus me preparou, passando por isso, para eu hoje cuidar de pessoas, de famílias carentes, né?
Deus colocou, é o que nasceu no coração de Deus. Já tinha o projeto social Transformando Vidas. Eu não sei se você lembra, a Marília fazia muito chama pro bazar que a gente fazia. Então a gente só unificou. Só unificou agora é Marília Mendonça, Instituto Marília Mendonça. Que era o projeto social Transformando Vidas. E antes do acidente, ela já queria ampliar esse projeto para fora, sabe? E aí eu já tô com o Instituto na Angola. Olha, dona Ruth. Já tá aqui na Angola e a gente vai trabalhar o máximo que a gente puder para atender qual é a ideia de região. E qual a ideia desse instituto? A doutora Ruth estava dando um spoiler, gente, que agora ela tá em prol desse projeto, mas são médicos, dentistas. Vai ter um lugar físico onde vão ser atendidos, né? Onde vai ser esse instituto? A gente vai fazer uma triagem certinho, vai marcar quantas pessoas vão atender. É uma coisa muito bem organizada. Vai ser em Trindade, naquela casa que ela mais gostava, que ela não saía de lá. Já foi feita várias lives lá em Trindade. Sim. E lá a gente está separando consultórios, bem arrumadinho, bem bonitinho. A gente até leva as médicas lá para ver o modelo, né, de consultório que elas vão querer para atender. E a gente está organizando tudo direitinho. E lá nesse espaço a gente vai ter atendimento com médicos, psicólogos, dentista, psiquiatra, dermatologista. Vai ter ginecologista, obstetra, né? Só não vai poder fazer parto lá, mas lá vai fazer pré-natal, vai fazer tudo, né? Então, é uma coisa que é muito grande, né? E vou precisar da ajuda de todo mundo, viu, gente, que tiver me assistindo. Presta atenção aí, pô. Essa instituição tem alguma coisa governamental, dona Ruth, ou ainda não? Não. Você tá, assim, contando com a ajuda do prefeito, alguma coisa do tipo, ou... Assim, vou procurar, né? Porque fica mais fácil de trabalhar. Tá. Né? Vou procurar, mas eu não sou envolvida, não vou me candidatar, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Dona Ruth vereadora, não? Não. Me deixa, já é muita coisa já também, Dona Ruth, pelo amor de Deus, né? Chega. Mas eu vou procurar ajuda sim, porque aí fica mais fácil. Quais são os tipos de ajuda que você precisa para este instituto hoje? Olha, eu vou precisar da ajuda do prefeito, que aí fica mais fácil, da vigilância sanitária, essas coisas. Ele me ofereceu lá também advogados para mexer com papéis, pensão de crianças, essas coisas assim, sabe? Pensão, divórcio. Até isso, dona Ruth? Tudo, ele vai me oferecer um monte de trabalho da prefeitura, que é de Trindade. Tá. Ele vai me oferecer esses trabalhos e eu vou aceitar, porque eu preciso. Que incrível. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Né? Tem pessoas do Conselho Tutelar também, que quer também estar aliada ali. Alinhada. Tá, pessoas por exemplo, a gente vai estar também com uma parceria com a Casa Coração, que é de uma amiga minha, lá em Trindade, que ela abriu agora também, que apoia mulheres, aquelas que são abusadas pelo marido, aquelas que o marido... Violência doméstica. E sempre também vai levar as crianças, né? Nessa casa, ela vai precisar do meu apoio, eu vou precisar do dela, porque quando aparecer lá, eu mando. Você já manda para... E outros serviços, assim, se você chega com uma receita lá, você não tem dinheiro para comprar o remédio, você chega lá com uma receita, a gente vai aviar a receita. Se você chega com os talões, assim, não vai ser todo mês, mas se você chegar com os talões lá, eu tô desempregada, a gente vai também procurar um meio de profissionalizar essa pessoa que está desempregada. Então, assim, é um trabalho muito grande, assim, sabe, que eu tô querendo fazer. E aí eu vou precisar de muita ajuda mesmo. E aí eu tô
andando igual cachorro caramelo. Cachorro caramelo, eu adorei isso, gente. Ela me disse que ela tá andando igual cachorro caramelo com as patas, o quê? Com os pés rachados? Com os pés rachados, de tanto andar. Adoro isso. Fora esse projeto, esse instituto, Dona Ruth, que sim, meu Deus, só tenho que agregar na vida das pessoas. Isso era o sonho de Marília também? Era um sonho dela. Ela conversava isso com você? O coração dela era... Era isso, né? Marília era um pedacinho de mim. Com o mesmo coração, tanta gente brigava muito que a gente era muito parecida. É isso que eu ia perguntar agora. Você e Marília brigavam, Dona Ruth? Brigava, a gente era muito parecida. Duas bicudas, você sabe que não... Brava. Brava. As duas bravas, e aí? Como é que faz? Né? Quando você escutou de boca de Marília, foi da boca da Marília que você escutou que ela estava grávida ou foi de outra forma? Como que você descobriu que Marília estava grávida? Foi a gente estava na mesa almoçando, tranquilinha. Ela disse, mãe, você tá indo muito no banheiro? Porque eu tinha feito a mesma cirurgia que ela fez na época, né? Você tá indo muito no banheiro? Eu falei, não. Ai, mãe, eu tô sentindo umas dorzinhas assim, e tô indo muito no banheiro. Eu falei, será que é por causa da cirurgia, filha? Cirurgia, você fala, foi abdominoplastia, silicone e tudo mais, né? Ela fez aquela completa. Né? E aí, eu falei, filha, você... Vamos comprar um teste, então. Você já se ligou, Dona Ruth? Eu falei, Marília, vamos comprar um teste, porque eu não tô indo no banheiro, não. Isso aí acho que não procede, não. Não tô indo no banheiro, não, adoro. Que ela disse que tava indo toda hora. E aí, eu falei, eu acho Ruth? que isso não procede, não. Vai lá, a Mazé. A Mazé. Todo mundo conhece a Mazé. A Mazé. Aí eu falei, Mazé, vai lá na farmácia e compra aqueles testes de farmácia. Aí a gente brincando lá, eu nunca pensei que fosse uma gravidez, não. Você vai dar negativo e deve ser uma outra coisa que né? tá na cabeça de Marília. Alguma infecçãozinha de urina, alguma coisa. Eu entreguei o teste pra ela e ela subiu. Aí, quando ela chegou, tô lá almoçando. Tanto que eu nem fui com ela, continuei lá almoçando. Eu só escutei, mãe! Ela gritou? Eu saí gritando, eu saí correndo, caindo na escada. Eu falei, ué, ela machucou, aí se aconteceu alguma coisa. Que eu cheguei lá, a menina tava com a boca até roxa, amarela. Eu tô grávida. Eu falei, oxe, mas pra que esse espanto todo? É só uma gravidez. Não faz isso não, neném. O neném sente. Mãe, eu tô falando de mim. Calma, Marília, não fica desse jeito. E ela desesperou. Desesperou. Como que ela reagiu depois? A ficha caiu, demorou pra cair? Que ela tava grávida do Leozinho? Demorou demais. Como é que foi, Dona Ruth, isso? E aí ela, mãe, o que eu vou falar pro Murilo? Ai, que ele vai ser pai. Ela tinha esse medo? Tinha medo. Que loucura, gente. Porque olhando Marília, né? Como Marília era aquela força, né? Mãe, mas eu tô no auge da minha carreira. Eu falei, filha, isso não é nenhum problema. Olha eu aqui. Engraçado, né, Dona Ruth? Você nunca vê empecilho nas coisas, né? E você sempre foi, você sempre teve isso com você? Você sempre foi coerente? Não sei, não é a palavra que eu uso pra isso. Não sei, eu sempre fui de crer que que a gente tem dias bons e dias ruins, mas tudo acaba bem. Porque na gravidez, assim, é um pouco de lógica da Marília pensar, né? Poxa, mas eu tô grávida no Murilo, minha carreira. O que eu vou falar pro Murilo? Falei, pai, falar que ele vai ser pai. Assim, desse jeito, nessa tranquilidade. Foi. Eu até falei pra ela, mas por que você tá nervosa assim? Isso faz mal pro bebê. Eu tô falando de mim, mãe. Chorando. Desesperada, mas ela era meio dramática. Era. Né? Também. Rede Globo ali era novela mexicana, né, Dona Ruth? Ela fazia drama, você lembra? Você conheceu? Sim. Ixi, ela fazia um drama, qualquer coisa. Tudo era intenso, né? Acho que tem a ver com a carreira, né? Por ela ser poetisa, sabe que todo poeta é meio louco. É doido.
É não doido. é? Aham. Não é Não normal. tem o curto-circuito. Não tem, não tinha. tem. Então, Eu já olhava pra ela, não bate, os fios não vai. não. Aí com gravidez e com a carreira, e aí isso bagunçou muito a cabeça dela. Como é que ela reagiu, dona? Não, ela não gostava de ser grávida. Eu falava pra ela, não fala assim, você tá... Que neném, o neném não tá entendendo nada que eu tô falando. Eu não gosto de ser grávida e pronto. Ela passou a gravidez inteira assim. Que ela não gosta, que não se aceitava Não. como uma mulher grávida. Quantos Não. anos Marília tinha? 25? Não, 20... Não, 20... 23. Leozinho, 1 ano e 8 meses. 9 meses é 23 anos, dona Ruth. 23, né? É, 23 para 24 anos. Quando ela descobriu que estava grávida do Leozinho. Porque o Léo tá com 5 agora. E Murilo? Quem contou para Murilo? Aí, vai lá, eles estavam terminados. Mentira. Acho que é por isso o medo dela. Eles estavam terminados, mas ela já, quando ela foi fazer o teste, ela já estava grávida de 3 meses. Já estava bastante, dona Aí, Ruth. eu acho que isso bagunçou muito mais a cabeça dela, porque ela andava bebendo, fumando vape, aquelas coisas. Entendeu? E nem tchum Nem tchum. pra gravidez. Aí, não sabia não, também, né? ela não sabia não que estava sabia. grávida, né? Nem tchum, meu Deus. E eu acho que isso pesou Deu muito. uma pesada na deu consciência. Na consciência dela. Hum. E ela ficou muito preocupada. Muito. E aí já foram fazer o exame, a ultrassom. Foi fazer... Leozinho apareceu. E quando ela descobriu que era um menino? Aí foi quando a gente foi fazer o ultrassom. Você foi junto com ela? Todo mundo de azul, não. Nós fomos fazer um chá revelação. Ah. O salão todinho de azul. Eu falei, meu Deus, mas se for uma menina, ela vai ficar muito chateada. Porque eu já acho que os bebês sentem. E aí, dona Ruth? Todo mundo já achou que era menina? Todo mundo achava que era menina. Que já era o Leozinho. É. Você também já tinha essa intuição, dona Ruth? Não, eu tava com medo de não ser. Um menino? Eu queria um menino. Você queria um menino? Queria um menino. E Ela quando... também, todo mundo Ah. queria um menino. Marília tem... Ela tinha todas as... Tem, né? Não deixou de ser mãe do Léo, nunca vai deixar. Todas as características de ser mãe de menino. Né? Sendo Marília, a gente conhecendo Marília como a gente conhece, ela tinha todas as características, né? De mãe de menino. E Leozinho hoje, dona Ruth, como é que ele tá? Leozinho hoje só crescendo. Ele... Com o pai dele, ele é rapaz, ele é baterista, dirige a motinha dele, o carrinho dele. Lá em casa ele é bebê. Uai, dona Ruth. Mas isso é mal de vó? Aí nós estamos com um psicólogo, não. Nós estamos com a psicóloga aí, boa, maravilhosa, que vai ajudar a gente nesse processo. Mas bebê em que sentido? Uai, ele vira bebê, ele chega lá em casa, no pai dele ele não usa fralda, lá em casa se ele não usar ele faz xixi na roupa. Chega pedindo a chupeta, no pai dele ele não chupa a chupeta. Uai, gente. E a psicóloga já disse alguma coisa disso, sobre isso? Então, ela Tem disse... alguma explicação? Até tem, né? Mas ele tá tentando... Isso é fuga, né? Pro emocional dele. Ele tá tentando se confortar na chupeta. E ela fica muito preocupada porque isso cria pessoas dependentes, por exemplo, do álcool, pela boca. Cria uma dependência pela boca. Foi o que ela me explicou, né? Tipo, tomar muito remédio, vapor, bebida. Então, cigarro, ou até droga ilícita, né? Cria uma dependência pela boca. E ela fica preocupada com isso. Não por causa do dentinho, porque dentinho a gente vai lá e põe aparelho, faz tudo, arruma. Mas por causa dessa dependência, né? Que pode ser criada através da chupeta. É um conforto, será que ele cria? Ele volta para aquela primeira infânciazinha dele, de ser bebê. E ele fala da mãe dele de que forma, dona Ruth? Ele fala com muito carinho da mãe dele, não fala com tristeza. Um dia desse ele falou assim, vó, mas o pai dele estava viajando e ficou muito tempo. O pai dele nunca ficou tanto tempo assim. E levou a outra vó e a família de lá. E ele é assim, ele acorda, vai lá pro Murilo,
De lá ele vai pra escola e eu busco na escola e ele vem dormir em casa. Ah, ele faz um Aí roteiro. no Eu tenho outro uma dia vai rotina de ali. novo. Entendi. Aí quando o Murilo tá trabalhando é lá na vovó Zaida. Aí ele acorda, vai pra vovó, de lá ele vai pra escola, eu busco na escola. Então é assim, ele convive Todos os dias. todos os dias. Ele convive com a gente e tudo. E o Murilo viajou, foi fazer turnê e levou a família, né, pra conhecer lá fora. E ele tava com tanta saudade que ele falou: vó, eu tô com saudade da minha mãe. É a primeira vez Que ele falou. Vó, eu tô com saudade da minha mãe. E eu, sério? Eu também tô com muita saudade dela. Você sabia que ela era minha filha? Ela era sua mãe, minha filha. Então, ela deixou uma mãe pra você, que sou eu, e um filho pra mim. Vamos abraçar que a gente mata Olha, a saudade foi dela? rápida demais, gente. Foi. Aí ele veio e me abraça, ele esquece. Mas você foi ligeira também, nega. Eu falei, vamos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela. Porque ela era minha filha, ela deixou um filho. Ela era sua mãe, ela deixou uma mãe pra você. Aí a gente abraça, a gente mata a saudade dela. Aí ele veio e me abraçou. Pronto, acabou. Passou. Acabou o assunto. Gente, que maturidade. Aí ele já vai brincar com outra coisa. Esqueceu. Mas essa foi a primeira vez que ele falou. Que ele de sentiu saudade. De saudade da mãe dele. Lá em casa o Murilo já falou que ele tinha falado lá na casa dele, né? Mas lá em casa é a primeira vez. Que coisa, né, Dona Ruth? Quem é Dona Ruth mulher? Dona Ruth mulher brava, ciumenta. Meu marido tá ali pra falar. Ih, já se escondendo. Brava, ciumenta, super protetora, de muita fé. E tem que ter, né, Dona Ruth? E gosto muito de trabalhar. Eu não vou morrer de trabalhar, mas eu vou morrer trabalhando. Que a morte me encontre viva? É. Né? Eu vou morrer trabalhando. Isso me dá vida, me dá fôlego, me dá... se eu ficar em casa, fim de semana, eu fico desorientada, porque eu não tenho o que fazer, aí eu pego ele, levo lá para os pula-pula, para as camas elásticas, vamos brincar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, porque aí eu gosto de ficar com ele, né? Com o Leozinho. Mas eu sou tudo isso aí, coraçãozão e brava e... Quem é Dona Ruth mãe? Mãe, nossa, mãe, eu estrago os filhos. Sempre super protetora, que assim, talvez o João, por exemplo, ele é super inseguro, porque eu protegi demais, sabe? E ele ficou muito dependente de mim. E as mães, assim, acabam criando filhos fracos. Mas eu perdi minha mãe, eu era muito nova. Então, houve uma eu acho que escassez, isso né, Dona Ruth? Sim. É sobre mim também. Às vezes eu faço isso com o Léo, é inconsciente, porque é sobre mim. Também, Faz todo sentido. sabe? Faz Não todo é, sentido. É sobre mim. Então, eu criei ele muito protegido, a Marília também. A Marília era fraca por causa da superproteção. Então, a gente cria filhos fracos. E olha que loucura isso. Quem vê Marília nível Brasil... Vamos colocar Marília e vamos colocar Marília Mendonça. Quem vê Marília Mendonça como fã, como artista, olhava para Marília e falava: gente, que mulher forte. Não. Que mulher empoderada. De uma que fragilidade. Mulher guerreira. E a gente que conheceu Marília na essência, falava assim: nossa, Marília, às vezes eu entrei no camarim e ela me cumprimentou de um jeito tão assim, eu falei assim, vergonha. Marília era muito vergonhosa. Ela tinha muita... ela tinha intimidade, óbvio, né? Aquele jeito dela. Aquela risada alta, eu lembrei né? agora da risada dela, meu Deus. Mas aquela risada, aquele jeito expansivo dela. Mas pra quem ela não tinha intimidade, Marília era fechada. Ela tinha vergonha, ela era desconfiada. E quem vê Marília Mendonça como Marília Mendonça fala: meu Deus, como que ela transformou a assim, história a fragilidade, das mulheres. às vezes ela não passava. Nunca passou. No profissional, Nunca a fragilidade passou. dela, porque é muito frágil. Nunca passou, Dona Ruth. Muito frágil, sabe? Ela chorava muitas vezes dos amores, das dores dela.
das conversas que ela tinha com mãe, de mãe e filha, né? Que a gente conversava muito, então, muito frágil. Você falava isso pra ela, dona Ruth? Falava. E como que ela se enxergava? Assim ou ela falava, para, mãe? Não. Isso é um... Ela nunca se enxergou assim, frágil. Dona Ruth enxergava Mas ela. talvez com a mamãe, né? Talvez ela não seria lá no mundo, mas com a mamãe. Tanto que acho que ela fez um vídeo falando assim, você fica doido para inteirar 18 anos, para sair de casa. Sim. Aí quando você inteira 18 anos, primeiro eu vou criar minha independência financeira. Meu irmão tá achando que é assim. Não, meu filho, você nunca vai largar sua mãe. Ela tá sentada numa calçada falando isso, não tá? Nos primeiros, em todos os cantos. Você fica doido para inteirar 18 anos para largar a sua mãe, para sair de casa. Aí quando você inteira 18 anos, independência financeira. Meu irmão tá achando isso, tadinho. Coitado. Não, meu filho, você nunca vai largar a mãe. Ela falava isso, né? Bonitinha. Quando veio o projeto Todos os Cantos, Dona Ruth, a Dona Ruth chegou aí em alguns? Cheguei. Foi num que você subiu no palco. Eu cheguei aí em alguns, né? Em alguns. Aqui mesmo, aqui em Goiânia, eu fui. E fui em outros também, que eu não me lembro. Mas eu fui. Qual foi a sensação, olhar Dona Ruth para o projeto Todos os Cantos? Quando ela estava lá em cima do palco, que ela cantava, meu coração parece que batia num ritmo diferente, sabe? Ele batia num ritmo diferente, porque eu sabia que ela estava ali feliz, fazendo o que ela gostava, doente ou não, bem ou não. Tinha dia que ela não estava bem, né? Não estava bem com ela mesma. Não estava bem com os amores da vida, então ela tinha que fazer aquilo, estando bem ou não. Aí depois o maior medo dela era que o Léo não me chamasse de mãe, talvez. Quando o Léo nasceu, que ela tinha que trabalhar, que o Léo me chamasse. Não, eu nunca vou aceitar ele me chamar de mãe, porque eu não sou a mãe dele. Ela falou isso pra você, dona Chegou a falar, mãe... ele vai querer te chamar de mãe, porque eu te chamo de mãe, o João te chama de mãe. E eu falei, eu nunca vou deixar ele me chamar de mãe. Porque você carregou ele 9 meses, 8 meses você trabalhou e teve um parto normal. Eu nunca vou deixar ele me chamar de mãe. Dona Marília foi parideira, né, Dona Ruth? Parideira, ela foi escolher um parto normal. Ela escolheu? Ela. Gente, pega mais água pra Dona Ruth. Eu falei pra ela, você é muito corajosa, porque eu nunca quis o parto normal. Os meus 2 filhos Como que ela escolheu o parto normal? Falou pra doutora, chegou pra doutora. Queria... Eu não esperava de Marília, sabia? Nem eu. Conhecendo Marília. A Marília, ela era muito manhosa. Quando ela fez aquela cirurgia que ela se cortou todinha, quase me matou do coração. Se cortou todinha, meu Deus do céu. Que foi peito, foi tudo de uma vez. E ficou bonita a bicha, né, gente? Ai, do meu Deus, céu. Quase morri naquela época. Meu Deus, filhos, eles acabam com a vida da gente. Não fala assim, Dona Ruth. Acaba assim com o emocional da gente. E aí, quando veio o parto... E ela foi parideira, assim... Não sei, eu soube detalhes, mas eu quero confirmar. Porque ela já chegou no hospital parindo. Não. Como é que foi? Demorou demais. Demorou? Pra mim falaram que ela foi parideira, que ela já chegou no Léo e... Chegamos lá às 5 horas da manhã. Ela foi ter neném lá por meio-dia. Então... Mas chegou a tomar ocitocina, tomou aquele pra dilatação, tudinho, dor do parto, contração. Tudo aquilo. Marília passou por tudo isso. Dolorida do jeito que a bicha era. Você acha que eu vou deixar a Léo me chamar de mãe? Falo pra ele, não. Ele já me perguntou, vó, eu nasci da sua barriga? Não, você não nasceu da minha barriga. Você nasceu da barriga da mamãe Marília. Pronto. Acabou. Eu Ele ainda tem aquela confusãozinha, né? Hoje não mais. Agora ele já tá bem esperto. Ele já tá meio que entendendo as coisas, né? Então, ele já tá bem esperto. Que bonitinho. Perguntei da Dona Ruth mulher, perguntei da Dona Ruth mãe, e agora eu quero saber da Dona Ruth empreendedora. Fora o Instituto, tem mais alguma coisa, Dona Ruth, que você pode dar um spoiler pra gente? O que tá acontecendo aí? Ou não?
Eu tenho muitos projetos aqui na minha mente, porque eu não paro, né? O ano passado, meu marido falou assim, não, você para de pensar à noite, porque só num ano você arrumou umas... Não tô aguentando as caras dele. Você arrumou 5 coisas para eu fazer de uma vez. Então, assim, ó, você dá um tempo, dorme, toma um remedinho para você dormir. Porque ano passado eu abri a loja, um instituto, e teve outra coisa ainda. Peraí, eu abri... Aí ia ter o Disease. Que também o projeto. O Disease. Aí a loja e um instituto. Aí fica tudo assim, muito, muito bagunçado, sabe? Ele falou, você tem que fazer uma coisa de vez, né? Por vez. Senão eu não dou conta, né? Porque eu penso assim, eu falo, agora eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso e vou... Ô, dona Ruth, quando que assim, tem uma previsão para o Instituto acontecer? Data? Ele já está acontecendo, na verdade. Só o lugar físico o lugar, que a gente... assim, para inauguração, eu falo, ali. No máximo uns 2 meses. Meu Deus, tá aí, porque eu ainda dona não Ruth. peguei uma data, por causa que a gente depende de pedreiro, depende de quem tá lá. Equipando tudo para ficar uns consultórios arrumadinho, bonitinho. E tudo isso precisa estar bem arrumado, sabe? Porque a vigilância vai lá, vai fazer vistoria. Então, tudo isso tem que estar bem arrumado. Então, daqui 2, 3 meses o negócio está acontecendo. Tá. Que nós estamos em março, abril, maio, junho. E aí a gente já tem uma van, já adquiri uma van que é do Instituto. O dia que ela chegou, parece que meu coração... Parece que é um filho que eu tô... parindo. Que eu tô parindo. Como é que foi isso, dona Ruth? Ai, meu Deus, eu comprei uma van na casa, novinha, porque meu sonho é encher uma van de mantimento, coisas e sair por aí. Mas a gente faz a triagem, tudo bonitinho. Eu tenho meu braço direito que pega todo o endereço, família, quantas pessoas. Aí a gente sai com roupa, alimento, leite, fralda, sai com a van lotada. E sai passando nas casas. Isso tudo lá em Trindade ainda, ou aqui em Goiânia? Não, a gente faz na região. Na região todinha. A gente faz Senador Canedo, a gente faz Aparecida, a gente faz Trindade, a gente faz Abadia, aqui na região. Então já está acontecendo o Instituto, querendo ou não, Dona Ruth? Já está acontecendo e já precisa tem um tempinho. só chegar ali e concretizar aquilo, né? Assim, só o lugar, né? Só o espaço. O espaço. E essa escolha desses profissionais está vindo tudo por você. Isso. Indicação, né? Das pessoas que você vai... indicou, outros médicos que eu conheço, vai indicando outros médicos, né? Porque eu conheço muita gente dessa área aí e todo mundo está se propondo a ajudar. Eu tenho uma pergunta, Nath, pode? Que é assim, todos os meus Nath Pods eu faço essa pergunta. E eu não ia ser diferente com a dona Ruth. E eu quis deixar esse papo muito aberto, nem segui um script, nem nada. Eu tava até olhando aqui e falei, não quero seguir nada. Vamos conversar como se a gente estivesse lá no estúdio, conversando e falando da vida. Pra não ser uma coisa tão formal, sabe? Quero saber da dona Ruth, da essência da dona Ruth, quais são os projetos da dona Ruth. E nessa minha pergunta, Nath, pode? Eu dou uma opção. Eu sei que eu não tenho esse poder, mas finge que eu tenho agora. Tá. Vou fingir, tá? O joguinho do fingir. Que a nossa vida é um filme, dona Ruth. E vamos colocar que Deus tá olhando pra gente aqui todos os dias, diariamente, através desse filme. E existe uma cena que a dona Ruth pode colocar no passado. E a dona Ruth, ou a dona Ruth pode colocar no futuro essa cena do filme, da vida dela. Qual seria essa cena? Hoje, dona Ruth, hoje. Da minha vida, eu vou falar uma cena do presente, do passado ou do futuro? Pode colocar as duas, você tem essa opção. Então, a minha vida é um filme bem complexo. Tem muitas cenas. Que delícia, isso é bom, né? É vivência. Pior se não tivesse, né, dona Ruth? Tem muitas cenas, mas assim,
o nascimento dela foi uma coisa assim que ficou muito marcada para mim. Por que não? Porque eu via algo diferente, eu via Deus fazendo algo diferente no nascimento da Marília. Como assim? Ela foi planejado, foi numa época que era difícil da minha vida, e foi planejado. E assim, quando eu vi aquela criança lá, aquele bebê, sem eu ter nenhuma experiência, ela chorava como se ela estivesse fazendo show. Ela chorava a noite toda e dormia de dia. Mentira. Aquele choro, o choro dela era tão grosso, tão forte, que a vizinha batia lá e falava: o que está acontecendo? Que essa menina, não sei, e ela chora a noite inteira assim. Isso durou quanto tempo, dona Ruth? Foi uns 6 meses. Dessa forma? Dessa forma. Ela foi diminuindo, mas teve um dia que ela começou a chorar umas 11 horas da noite, parou 5 da manhã. Eu já tava para ficar doida. Ah, gente, que amanhã a gente sabe muito bem o que é isso. Levava no médico, não tinha nada. Passava os remedinhos para dor de barriga, aquelas coisas. Cólica, aquela coisinha básica de criança, de recém-nascido. Mas parecia que ela já nasceu trocando o dia pela noite, já nasceu para isso. Porque a Amarela não gostava de dormir. Gente, que loucura. E não mesmo. Ela não gostava de dormir. Não mesmo. Era 2, 3 horas de sono ali. Ela acordava como se nada tivesse acontecido. Não gostava de dormir. Era assustador. E ela cresceu sem gostar de dormir. Não perdia tempo com sono. Viveu sem gostar de dormir. Exatamente. Então, isso ficou muito marcante, sabe? O nascimento da Marília foi muito marcante. Eu creio que foi algo que Deus tinha planejado, assim, a passagem dela aqui, sabe? Foi rápida, porque Deus fez aqui nas vidas o que Ele tinha que fazer com a passagem dela. E a cena do futuro? A cena do futuro pode ser no presente também. É a continuidade que a gente vai dar no legado. Que eu tenho certeza. Uma cena que eu vejo muito forte é Leozinho pegando todos aqueles álbuns dela, tudo regravando e cantando Marília Mendonça para sempre. Você já vê isso, dona Ruth? Eu vejo. E se algum dia eu não estiver aqui, você vai ver ele crescendo. E ele já começou. Ele chegou lá em casa e falou: vó, eu tô aprendendo a tocar uma música da minha mãe. Meu Deus. Que forte. Então, eu vejo isso pro futuro, você vai me falar. Ou se eu não estiver mais aqui, vai falar: Dona Ruth falou comigo naquele podcast que ele ia fazer isso. E ele vai fazer. Ele vai cantar a mãe dele eternamente. Que música que ele aprendeu a tocar dela? Tá, o Murilo tá ensinando lá pra ele, acho que é Infiel. E ele tá tocando a música? Tá tocando. Na bateria, tá ensinando ele a tocar na bateria. Meu Deus. E se você vê os tipos de música que ele gosta, música não, internacional. Então, assim, musicista, os meninos começaram muito cedo, né, ouvindo. Quando a gente é musicista, acho que veio lá de mim. Porque eu sou eclética. Eu não ouço muita música sertaneja. Mas você escuta? Mas escuto. Tô ali. Também não me incomoda. Porque tem gente que implica, né? Não me incomoda. Eu ouço, tô ali, tô na festa, tá todo mundo tocando, cantando, ou então tá lá no som. Tá tudo bem. Mas eu gosto mais de samba, bossa nova, pagodinho. Coisas assim, né? MPB, uns flashbacks lá, né? Daquelas músicas mais... E aí o Leozinho já tá puxando pra isso também? Já.
Meu Deus. O Leozinho tá com o quê? 4, 5? 5 anos. 5 anos. Ele tem um ano mais... Ele é um pouquinho mais velho que o... Eu lembro Marília. Quando a Marília conheceu o meu filho mais novo, sou mãe de 2 meninos, né? E ela conheceu o Pepe. O Pepe tava recém-nascido no sofazinho. E aí o Leozinho tava um pouquinho maior já de colinha, assim. Como diz, a coluninha já tava mais firminha. Porque é pouco de tempo de diferença um do outro, né? E eu lembro da gente grávida, assim, aí... Vocês duas ficaram grávidas juntas. Grávidas juntas. Que top. E ela olhou assim pro Pedro, assim, e falou assim... Porque ela já era apaixonada no Arthur, né? Ela olhou pro Pedro e falou assim... Mas você sabe fazer filho bonito, né? Você tem que fazer mais filho, eu tô achando. Porque o menina... E puxou pro você, né? E o marido do lado. Nossa, não. Olha, Marília, pelo amor de Deus, Marília. E puxou pra você, né? Os filhos bonitos que você tem, menina, vai mais pra nós. Ela falava toda vez que ela me encontrava. Ela, você vai fazer mais filho pra nós, não? Fala pra mim, pai de papai, faz você, minha mãe. Aí também, ó, o Leozinho aí, já saindo aí do rolê, bora? Ela, não, eu não tenho mais, não. Isso aí já encerrei, ela falava. Eu lembro que eu brigava demais com Marília. E uma vez trote de adolescente. Tudo bem que eu não era mais, eu sou mais velha que Marília, né? Era a Maiara e Maraísa. Eu e Marília. Aí Marília um dia chegou e falou, bora, Tata. Lá em casa todo mundo chama de Tata. Bora, Tata, vamos sair. Vamos lá no... Elas iam numa balada do Vila Mix. Jorge Mateus, em São Paulo. Falei, vou não. Minha mãe, Tata, vai com ela. Vou não. Por que você não quer sair com a gente? Você tem vergonha? Eu falei, não, vocês bebem demais. Vocês perdem o controle, vocês vão me esquecer lá na balada. Eu morria de medo, dona Ruth, de sair com as 3. Sério? Porque às vezes, né, nega? Você conhece, não preciso te falar. Ali a intensidade é aqui, né? Falei, não, mãe, eu tenho que trabalhar, não tem vida artística, assim, artística igual a de vocês, não. Eu tenho que trabalhar, mãe, eu tenho que ralar o cu na guia. E vocês vão estar tudo o quê? Dormindo. Né? Tô fora. Aí eu arrumava elas, a gente fazia maquiagem delas, eu emprestava roupa pra elas, e elas iam pro show do Vila Mix lá, ver o Jorge Mateus, sair pras baladas de São Paulo. Não parava, não. Quando chegava aqui em casa, ela queria sair. Marília, não queria sair, eu tô cansada. Uai, mãe, e ela queria que você saísse com ela? Você sai a semana toda aí pra sair comigo, você tá cansada? Aí me cobrava. Porque às vezes era na segunda, ela só tinha folga na segunda. Tá, Marília, eu saio fim de semana, hoje é segunda. Você que não trabalha, eu trabalho. Aí ela ficava grilada. Não, brava, né? Brava comigo. Brava com você e brava... fora nisso, ciumenta, né? Ciumenta. Muito ciumenta. Aí você sai a semana inteira. Aí eu chego aqui cansada. Aí eu chamo você pra sair, você fala que tá cansada? Não vai? Ô, dona Ruth, você que tem todo o legado pra dizer e pra falar sobre e dar recado, o que você fala pra uma mãe hoje que acabou de perder um filho ou uma filha? Olha, o luto, cada um vive o luto de uma forma. Eu não tenho como passar o que eu vivo. O que eu vivo é muito íntimo meu e de Deus. Porque só Ele e eu sabemos o como é doloroso, o como dói. Mas também você pode escolher viver essa dor, abraçar com essa dor e morrer com essa dor, ou você pode escolher viver intensamente e lembrando que a morte é para nós todos e viver isso sem egoísmo, porque eu não podia ser tão egoísta assim de pensar, eu perdi uma filha, eu perdi a minha vida porque eu tenho outros filhos, tinha o Léo, tenho uma família. Então, mas isso tem que ser muito com Deus. Sem Deus não vai.
De que forma? Porque a dor é muito forte. Não conseguimos mensurar. Eu não mensuro. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria que ninguém sentisse para saber como é. Porque eu sou muito julgada, porque as pessoas acham que eu tenho que expor a minha dor para eles. E eu não tenho. Já te falaram Quem pode isso? me ajudar? As redes sociais. São pessoas... Haters! Haters. Eu não acho que eu tenho que expor a minha dor para quem não pode me ajudar. Eu só exponho a minha dor para quem pode me ajudar. E quem pode me ajudar é só Deus. Ele sabe do seu íntimo, né? Sabe? E da sua dor. Só Ele sabe. O quanto doeu, o quanto dói, o quanto às vezes eu tenho saudade. E... é isso, a força você busca em Deus. Sem Deus a gente não tem essa força. Porque é como te arrancasse, o útero te abrisse, te arrancasse a madre e deixasse você sangrando. Meu Deus. E se você não buscar a cura em Deus, você não é curada. Você fica doente mental, você fica com depressão, você vai ficar... viciada em remédio, vai ter que viver à custa de remédio, ou até morrer, ou até buscar suicídio, porque isso também é uma coisa de doença mental, uma coisa de depressão. E é o que acontece, né, dona Ruth? A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Não Muitas pode. mães hoje, E pais, eu costumo né? falar que eu não perdi uma filha, porque eu sei onde ela tá. Exato. Que forte isso. Eu sei onde ela tá. Eu não perdi. Talvez ela comigo aqui, às vezes eu perdia ela muitas vezes, que eu não sabia onde ela estava. Mas agora eu sei onde ela está, eu não perdi. Que forte isso. E essa é a força que eu tenho, é a fé que eu tenho, é a fé que eu prego e é a fé que eu vivo. Eu fui curada. Mas... para curar, através dessa cura, curar pessoas também que sentem essa dor. Muitas pessoas me procuraram e falaram assim: Ruth, eu tinha 30 anos que eu tinha perdido meu filho e eu não perdoava Deus. E através? E o perdão veio através de você. Através do que você fez. Quando você devolveu sua filha para Deus. Assim falando, é dele. Eu vi que tudo é dele. E na minha vida é assim, Nath. Tudo é dele, por ele, para ele. Só isso. Dele, por ele e para ele. Não tem mais. Que testemunho, hein, dona Ruth, se eu parar pra pensar. Não tem mais. Não, e assim, das pessoas, através disso, procurarem a paz mesmo, assim, a paz de espírito, de testemunho mesmo, de você falando, de ver você falando, da paz que você passa nesse sentido. Tá ali, eu sei onde ela tá. E mães enxergarem dessa forma. E perderem seus filhos. Porque a ordem natural da coisa não é essa, né? Não é. E a dor, ela só aproxima você de Deus. Cada um vai ter uma dor diferente. Talvez não é perder o filho, ou é perder a mãe, ou é perder o pai, ou é perder uma pessoa que ama muito. A gente perde. Aqui é o mundo, é a escola. E a gente não veio só para ganhar, não. Não, na maioria das vezes não, né, dona Ruth? É engraçado que eu falei pra dona Ruth. Ninguém veio aqui só para ganhar, não. Falei pra dona Ruth, eu tô falando, dona Ruth, pode ficar tranquila, que aqui, assim, a gente não vai ficar fazendo pergunta polêmica. Ela, minha querida, mas nem tenho. Nem tem polêmica na minha vida. Nem tem polêmica na minha vida, nós só vamos falar de coisa, assim, não tem, óbvio, como não falar de Marília, que foi o que eu te falei. Mas, assim, lembrar de Marília de uma forma muito gostosa. De uma forma... Alegria. Ela era muito alegre. Exato. Morreu fazendo o que ela amava. Sei onde ela tá. Então, assim, tá tudo bem. O Léo tá crescendo sabendo disso. É isso que eu passo pro Léo. É essa cura que o Senhor tinha que fazer em mim para eu
passar para o Léo, para eu passar para o meu filho também, que foi muito difícil. O João ficou muito mal, viu, Nath? Ele Sabemos. ficou muito mal. Sabemos. E até hoje, né? Ele tem os altos e baixos. Ele tem seus altos e baixos, né? Tem os altos e baixos. E que é compreensível, né, dona Ruth? É compreensível. Poxa. Ele amava muito a irmã. Quem vai julgar, pelo amor de Deus? E eu vivo em oração. É com essa fé que eu vivo orando pela minha família, que eu vivo, sabe, lutando pela minha família. Tem alguma coisa, algum projeto que Marília, fora Léo, que a gente já decretou aqui, a gente já sabe que Léo vai seguir esse caminho. Tem algum projeto de Marília que a dona Ruth está dando algum que quer continuar com alguma coisa de Marília, ou isso é Marília e encerrou-se por aqui? Eu queria continuar com o This Is, né? Que eu achei muito... Nossa, lindo. Aquilo foi maravilhoso. Foi lindo demais. Lindo. Eu fui. Lindo, This Is. Eu fui, eu tava. Você tá, né? Eu então, fui, eu tava. Chorou. Você tá doida, choramos muito. E eu chorando escondido, porque o Léo, não gosto que o Léo me vê chorando. Ele tava estranhando e às vezes eu chorava escondido dele, mas agora ele vê até o olho vermelho, ele vê tudo. Ixi, já tá tendo a consciência. Você tá triste? Meu filho fala assim. Você tá triste, mãe? Não, filho, a mãe tá com gripe. Gripe, sei, aquelas olhadinhas que eles dão assim, né, dona Ruth, já, né? Não, a mamãe tá com gripe, o nariz tá escorrendo, a mamãe tá com gripe. E aí, Eu queria, assim, fazer o This Is como se fosse todos os cantos. Olha o celular escutando a gente, gente. Ei, não, This Is é mais tarde. A gente, credo, você viu que ele falou sozinho, dona Ruth? O que ele falou? Depois eu pesquiso mais tarde. Tá, vocês estão aí na... Sangue de Jesus, Vocês estão no podcast. Mais tarde eu pesquiso This Is, credo. E aí eu queria fazer naquela mesmo... Do mesmo projeto. Modelo que foi em feito... todos os estados. Legal, não é? Eu falei isso com a Som Livre. A semana, acho que foi mês passado, eu falei isso com o pessoal da Som Livre. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Então, assim, eu ainda busco essas coisas que, assim, ainda busco fazer coisas dela, igual o óculos dela que saiu, relógio, pulseira. Eu ainda busco essas coisas, fora as minhas. Que tá ligada, né, dona Ruth, querendo ou não, né? Tá ali, né? Eu falo, Senhor, não me deixa eu adoecer, não. Não, mas me dá força. Isso aí nem vai acontecer. Não deixa eu adoecer, assim, por eu sobrecarregar de coisas, mas eu acho que é isso que me dá saúde, é chegar em casa cansada, aí tomar um banho e brincar com meu neto, fazer a janta dele. Eu acho que isso me dá saúde. Talvez, se ele não tivesse, a hora que eu chegasse em casa, eu ia fazer uma janta para Marília, ou uma janta para o João, porque o João agora está casado. Se ficasse só eu e meu marido, talvez eu ia surtar, né? Ia dar uma Mas aí eu pergunto para ele, o que você quer jantar? Ele já está escolhendo. Vó, faz um risoto, vó, faz um macarrão. Olha esse menino. Já tá igual a mãe dele pedindo. Faz bolinho de arroz. A Marilinha tá pedindo. Ele pede essas coisas, sabe? Então, assim, isso pra mim é viver e dormir cansada, porque eu trabalhei, eu corri o dia todo. E com ele lá do lado, engraçado, cheirando, né, meu pequenininho. Olha que delícia, né? De alguma forma... Deus... Ele dorme comigo, viu, gente? Até hoje. Que delícia. Desde quando saiu da maternidade. Deus deixou uma pecinha tão rara pra gente, né, nega? Tão rara, não é? Que top, né? Muito top. Deus é muita gratidão. Exatamente, se for parar a pensar dessa forma. Muita gratidão. A gravidez de Marília aconteceu de uma forma, né? Porque é o cheirinho dela. É ela purinha ali, eu abraço ele, eu cheiro ele, eu tenho a sensação que ele tá ali. A primeira vez que ele me chamou de mãe, ele tava lá brincando lá no celular e tava só eu e ele em casa. Acho que foi isso aí que eu dei uma... Uai. Sabe aquela pergunta que você me fez? Uhum. Ele tava assim, né, brincando lá no celular dele, vendo os desenhinhos.
E eu sentada lá com ele, assim, naquela hora do nosso chamego. Sim, sim. Eu gosto de ficar cheirando nele, chupando a chupeta. Vó é mãe com açúcar, Aí né? eu fico cheirando nele, sabe? Não, meu Deus, mas é cheiroso demais, ele tem cheirinho de neném, gostoso demais. Aí ele tá lá, e a gente lá, eu no meu celular e ele no dele, né? Porque ele fica vendo os desenhos dele e eu fico vendo minhas coisas aí, trabalho, alguma coisa, marcando alguma coisa. Ou até falando com alguma amiga. Aí ele olhando, aí ele levantou o olho e falou, mãe, olhando no meu olho. Aí eu falei, aí eu falei, oi? Aí ele, mãe? Aí, que foi, Leozinho? Aí ele riu e baixou. Mãe. Me chamou de mãe 2 vezes, olhando bem. Aí eu olhei, não tinha ninguém lá em casa. Tava de noite. Como assim, Léo? Tava de noite. Não tinha ninguém lá em casa. Acho que meu marido tinha ido fazer não sei o que lá no João. E aí, mãe... Mas ele olhou pra você, no seu olho? No meu olho. Ele levantou o olho do celular, olhou no meu olho e falou, mãe? Aí eu, o quê? Oi, neném. Quem foi, neném? Ele, mãe? Aí, não, eu falei, né, a vovó. Aí ele abaixou a cabeça. Só falou 2 vezes, mãe, e abaixou a cabeça. Senhor? Senhor? Essa é uma das coisas que eu perguntei, que assim, às vezes, bom, a gente não sabe, né? Não sabe, às vezes é assim, alguma coisa que ele também que ele queria também... me chamar de mãe, assim, obrigado pelo carinho, porque ele sempre fala assim, eu amo a minha família, quando ele tá ali deitado ali no meio do vovô e da vovó, ele fica, eu amo vocês, eu amo ficar aqui com vocês. Então ele ama aquele chameguinho e não tem como agradecer. Eu acho que ele fica falando essas coisas. Aí derrete o vô e a avó, né? 5 anos, né? Eu amo vocês. Eu amo o meu vocês, filho fala. eu amo ficar aqui. Ele fala pro Pepato, ele eu fala amo minha pra família. Você é meu amorzinho. Ele meu fala. filho fala. Vem cá, você é meu amorzinho. Aí o Pepato derrete. Umas coisas que ensinam. Não, Pepato morre com aquela criança. Ai, vem cá, você é meu amorzinho e dá cheirinho. Ele gosta de cheirar a gente. Aí não adianta a gente. Não Loucura, tem né? como a gente não mimar. Não. É muito gostoso, É né? demais. E passa tão rápido. Eu amo né, vocês, desse jeito. Lindo, lindo. Bom, estamos no mês de março, que é o mês das mulheres. Estamos no mês de maio, que é entre o mês de março e maio que vamos lançar esse episódio. Eu tô muito feliz por você estar aqui e contar a sua história de uma forma... uma ótica diferente de Dona Ruth, falar de projeto, mas falar da vida, de sentimento, de amor, de Marília, de Léo, que agora a gente, né, é uma pecinha aí, uma florzinha que tá desabrochando, que a gente tem que cuidar com muito amor, com muito carinho. Fé. Com fé, exatamente. E eu sou muito grata. Sou muito grata pela Marília, pelo que ela fez, pela música, por ela acreditar tanto assim, porque não existe Marília sem Pepato e não existe Pepato sem Marília. Não existe. E, consequentemente, não existe House sem Marília e não vai existir Marília sem House. E, assim, é uma história, um legado que tanto Pepato e ela fizeram. E é uma pecinha que vai faltar sempre, assim, ali naquela casa, com aquela risada escandalosa dela, daquele jeito. Marília mudou a forma na composição, Marília empoderou mulheres, Marília fez história na música sertaneja, na música brasileira. E eu não... muito pouco tempo, né? Em muito pouco tempo. 26 anos. Exatamente. Muito assim, nova. ela é um cometa. Ela passou e deixou um legado. Existe composição antes de Marília. Não tem como falar de Nath Pod e não falar de Marília Mendonça. Eu até fiz um vídeo disso na internet. Porque todas as pessoas que sentam aqui, porque eu falo muito dos bastidores, eu falo muito da composição, eu falo de mães, eu falo de produtores. Então, o que tá por detrás das cortinas? Sim. E não tem como não falar de Marília. Ou a pessoa que sonhou conhecer, ou a pessoa que conheceu, ou a pessoa que conviveu. Marília transformou a história da composição com a idade que ela tinha.
da forma que ela agia na composição. Aquele jeito, bora mexer. Tinha ciúmes, queria mexer com fulano, era briguenta no que ela acreditava. Muito. E todos muito falam forte. Com a mesma voz. Geniosa. E assim, um dom. Eu falo que existem poucos compositores feito Marília. Com um dom assim de pegar um violão sozinha e compor. E não é nem compor, né? Não posso nem usar essa palavra, sei lá. Era uma coisa sobrenatural o que ela fazia. Tem alguns compositores que eu até comparo. Muito diferenciada. Diferenciada. E agora eu tô vendo isso no Léo. Você entendeu? Ela era uma pessoa diferenciada. Eu sou suspeita para falar porque, sendo mãe, né? Uhum. Mas ela era diferenciada. Ela às vezes me surpreendia, assim, de falar, minha filha... Ela fazia a música lá e ia tocar para mim aqui. Eu acabei de fazer essa aqui, mas ela tinha ficado, acho que uns 20 minutos no quarto, meia hora. E saía com a música? Saía com a música. Então, assim, diferenciada. E eu tô vendo isso tudo no Léo agora, sabe? Lindinho. Por isso eu falo que Léo vai cantar Marília Mendonça muito tempo. Esse é um legado que vai passar para netos, bisnetos e vai ficar. Que permaneça, que dure. Amém. Né, dona Ruth? Estou muito feliz mesmo. Eu tenho que me despedir. Nós já falamos 2 horas e algumas coisas. Eu ficaria aqui, sei lá quanto tempo, falando de vocês e da história de Marília. Quero que você dê um recado, se você puder, para as mulheres do Brasil. Como mãe, como empreendedora, como mulher. Sei lá, um recado, um beijo, um abraço, um afago, um carinho, um cheiro. Nessa câmera aqui, ó, nessa 3 aqui, você pode falar o que você quiser. Você pode usar o Aeronatipod para falar do seu projeto também. Então, eu me senti honrada de aceitar esse convite aqui, porque eu costumo falar, às vezes as pessoas me convidam para podcast e falam, meu Deus, eu não sei nem falar direito. Porque eu sou a mãe, que eu gosto muito de cozinhar. Delícia. É de cuidar, sabe? Cuidar com amor. Mas olha, filhos, os filhos são herança. Isso que eu acabei de falar aqui para a Nath, que os filhos cortam o coração da gente, né? Acaba com a vida da gente, porque com o emocional da gente, mas os filhos são herança do Senhor. Isso está escrito na Bíblia. E os meus, eu amei a Marília do mesmo jeito que eu amo o João e do mesmo jeito que eu amo o Léo. Nunca amei um mais, outro menos, não tem. Tem como. Porque são pessoas diferentes, mas eu amei tudo igual e amo os dois que estão aqui igual. Então, filhos são herança e tem sonhos, não são os nossos sonhos, são os sonhos deles, né? Exato. E eles querem seguir, eu sempre apoiei a Marília, segui os sonhos dela e às vezes os pais não entendem, né? As mães não entendem que não, isso não é trabalho, isso não é sonho. Quer que a pessoa siga o que eles querem. O que eles querem. Os pais tentam trilhar a vida o caminho dos filhos, né? Tentam trilhar o caminho dos filhos e não é por aí. Né? Então, eu sempre apoiei. E tudo que aconteceu foi por um propósito. E o dia que eu falei para o Senhor, faça de mim a sua vontade, Ele faz na minha vida só a vontade dEle e não a minha. E tá tudo bem. O Léo tá crescendo, saudável, ele não tá crescendo triste, ele não tá crescendo... Ele lembra dela com alegria, lembra dela com saudade. E tá tudo bem. E mães... Orem pelos seus filhos, mulheres. Ai, que linda. Orem por sua família, orem pelos seus filhos. Mulheres que são solteiras. Vamos, né? Caminhando.
o que a Marília começou no empoderamento feminino. Você não precisa ser abusada, você não precisa sofrer nenhuma... Aceitar migalhas, aceitar violência. Não precisa aceitar violência, não precisa aceitar migalhas. Toda mulher é linda do seu jeito, não é? Toda mulher é linda do seu jeito. E como ela brigou, e como ela brigou por isso, né, dona Ruth? Toda mulher é linda e pode ser o que ela quiser. Exatamente não isso. Pode? Brigou e falou. E falou. E eu vejo você falando assim, eu vejo ela falando também. Toda mulher é... Você pode ser gordinha, você pode ser o que quiser. Magrinha, você pode talvez se tornar uma amante, você pode se tornar uma namorada, vai ser feliz, menina. Mulher. Mãe solteira. Mãe. Isso. E é mulher, e é muito feio a gente pegar uma mulher falando de outra, porque nós todas lutamos por uma vida. Sabe? Nós todas lutamos por uma vida. Eu passei por muitas coisas, por muita violência. Também, talvez a gente não merece violência. Não é porque, às vezes, assim, talvez eu mereci. Mas a gente não merece. Mas talvez por alguma coisa errada que fica em casa, sei lá. Não sei. Criação. Medo, receio. Mas inconsciente. Mas eu, quando comecei a sofrer violência, eu saí. Ou seja, né? Então, faça mesmo. Não espere as É, coisas não- piores não acontecer. aceite. Não aceite. Mais do que você merece, né? Por causa de filhos, porque a gente trabalha, a gente pode trabalhar. Eu fui independente muito cedo. Então, eu também, quando eu larguei do meu marido, eu não tinha emprego. Só que eu não olhei por esse lado. Eu não olhei Eu só quero ser feliz. Só quero ser feliz. Eu quero criar meus filhos e ter minha independência. E talvez cheguei naquela fase de vender móveis, mas eu trabalhava. Quando eu vendia os móveis, eu trabalhava. Era para inteirar. E né? tá tudo certo. E tá tudo certo. E hoje, como vai lá Hoje na eu tô loja de aqui. móveis e compra a loja. Compro, O Não, eu detalhe. quero mandar um beijão para todas as mulheres do Brasil, né, Eba! Nath? Obrigada, amor. Muito obrigada, Nath, por Obrigada ter eu. me convidado Eu tô muito aqui feliz, de para verdade. falar um pouquinho, né, de mim. Eu não sei se a minha vida é interessante. Para, você tem muito que ensinar para todas Deixa eu nós. te falar. Obrigada força, pelo sua- convite. Sua luta para nós mulheres e o que Marília fez, você só tá dando continuidade, meu amor. Você ensinou, ela começou e você tá só dando continuidade a isso. A essa força com as mulheres, porque você ensina diariamente a isso para todas nós. Obrigada. Obrigada mesmo, de eu. coração. E E o que beijão precisar, Pra vocês Nath todas, pode. todas Ó, as mulheres. essa câmera aqui, a gente fala um beijo pra todo mundo. Estive com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, avó de Leozinho, mãe de João e mãe de todas nós. Que é um Isso, pouquinho, tá um isso. pouquinho aqui nessa essência. Muito obrigada. Tá? Obrigada, um beijo. Obrigada pelo convite. Um beijo para todas as mulheres. Obrigada, Dona Ruth. Te amo. Linda! Obrigado! On my wrist, on my neck, baby, what is next? Rolling on me, feel it protect, screaming we the best. I got dough, give me respect, baby, what is next? Tell me what is next. I got